Tá. Eu sou uma pessoa que tem uma trajetória, né, totalmente ligada a serviço, à construção do SUS. Eu estou com mais de 30 anos já de experiência profissional e quando comecei a trabalhar o SUS não existia. E eu fiz essa opção pela saúde pública, né, por trabalhar na montagem e na execução, né, na prestação de serviço de um sistema de saúde, quando ele ainda não existia. E isso não faz tanto tempo assim, né, então não é para... Não sou eu que estou velho, a história do SUS é que é recente, ou as duas coisas um pouco, né. Mas, enfim, brincadeiras à parte, aí a minha identidade profissional, ela transita muito por aí. Eu acho importante compartilhar esse dado, essa característica, porque isso diz muito do que eu vou falar, né? Então, eu aceitei o convite de vocês. Para mim, é sempre uma satisfação, porque, como eu disse, a atividade acadêmica não é o meu cotidiano, né? A coisa de dar aula ou de participar desse tipo de atividade é sempre uma coisa extemporânea, uma coisa que interrompe, né? Que atravessa a minha rotina, e é bom, porque daí a gente sempre lança algum olhar novo para o que a gente está fazendo. Muito mais do que ensinar, né, parafraseando Paulo Freire aqui, eu acho que a gente sempre aprende muito mais do que ensina. Então, eu trouxe algumas coisas aqui para compartilhar com vocês, que eu espero que contribua para essa área de interesse, que compõe a liga que agrupa vocês enquanto estudantes. Não sei se tem alguém que já é graduado, mas, enfim, na vida somos todos estudantes, de alguma forma, né? Então, é isso. Eu trabalho atualmente num serviço de atenção domiciliar. Eu vou falar um pouco sobre ele, porque acho que tem a ver com o tema, com a gerontologia, com a geriatria e com os cuidados paliativos. E achei importante, como eu disse, para poder caracterizar a experiência que eu tenho para compartilhar, né? Então, eu vou falar um pouquinho sobre isso, sobre esse tipo de serviço, né? E aí, tentar uma aproximação maior com o tema que nos reúne aqui, que é cuidado paliativo, gerontologia, tá? Então, pode passar o primeiro, Isabelle. Isso aí, essa casinha aí é o símbolo do Melhor em Casa, que é o programa do SUS, do governo federal, que presta assistência domiciliar através do SUS, né? O SUS é uma rede de serviços que tem por responsabilidade a saúde da população, e os serviços são conhecidos a partir do ano 2000, mais ou menos, que tem uma portaria que orienta o funcionamento do SUS para cuidado integrado em rede. Esse conceito é muito importante para a gente. Então, essa portaria, ela busca romper com uma certa rigidez em que o paciente está no centro de saúde, por exemplo, e é encaminhado para uma unidade de especialidade, então o pertencimento dele muda, o vínculo dele... Não, a ideia é superar isso. O paciente, ou cada um de nós, como cidadão, é cliente do SUS, sempre, e o SUS procura dar conta da responsabilidade dele através dos pontos de rede. Pode passar o próximo. Pontos de atenção, perdão. Eu fiz uma pesquisa nos anos 2018, por aí, que é o meu mestrado profissional, sobre competências relacionais em atenção domiciliar. E é isso que, ao final, aqui eu vou compartilhar um pouco com vocês. Então, esse mestrado, ele é recente, como eu disse, a formação acadêmica, ela é uma trajetória paralela na minha vida. Eu trabalhei a maior parte do tempo com atenção primária, trabalho até hoje, que a atenção domiciliar tem tudo a ver com a atenção primária em saúde, e faz 5 anos, 5 para 6 anos, que eu estou aqui no SAD. E essa é uma frase que eu coloquei lá no começo da minha dissertação, porque era uma pesquisa qualitativa com depoimentos, né? E uma trabalhadora de atenção domiciliar falou isso sobre o SAD, sobre a atenção domiciliar.
né, o que eu enxergava, o que ela enxergava de mais importante, ela deu essa resposta aí, é a humanização. O SAD pede por isso, grita por isso. Eu interpretei a resposta dela como sendo uma exigência, uma condição indissociável, inegociável para a atenção domiciliar, a humanização. E ela disse, não tem como atender de forma mecânica, foi assim que ela definiu, né, um atendimento, imagino eu, mais impessoal, mais distante. E ela colocou isso como uma impossibilidade. Pode passar? A gente vai voltar para esse tema da pesquisa mais tarde, né? Então, vou falar um pouquinho sobre a atenção domiciliar, eu sei que não é o foco, então é mais para dar um panorama, né? Aí aqui a gente vai passar um pouco rápido, né? O cuidado domiciliar é antigo, ele está presente em todas as culturas desde sempre. Pode passar? E, enquanto serviço específico, ele existe mais ou menos desde a metade do século passado, tá? O primeiro registro é lá nos Estados Unidos, 1947, e é um tipo de serviço que surge para descongestionar o hospital, né? Então, ele não surge com a finalidade primária, ou essencial, ou prioritária, de humanizar o atendimento, ou de se aproximar do paciente. Isso é mais uma consequência. Enquanto ponto de atenção de rede, por isso que eu dei aquele conceito anterior, a assistência domiciliar, ela cumpre uma finalidade de permitir alta precoce, de otimizar o uso do leito hospitalar. Pode passar? Então, de 47, 50 para cá, veio se expandindo, chegou ao Brasil por volta dos anos 70, né? Primeiro serviço está ali uma data, 1967, em São Paulo, e também com essa finalidade, otimizar o uso de leito hospitalar. Vamos em frente? Pode passar. Para dar uma data, em 2006 isso é regulamentado pela Anvisa. Tá? Pode passar. E em 2011 ele vira política pública do Ministério da Saúde. Tá? E lança esse programa que é o Melhor em Casa, que eu mostrei o símbolo para vocês ali. Então, 2011 está fazendo 10 anos que a atenção domiciliar existe enquanto política pública, enquanto política do Ministério da Saúde. Eu acho que está dando eco as falas aqui em volta, não está? Um pouquinho, mas bem pouco, professor. Está dando Eu para escutar vou... muito rápido. Eu estou aqui no SAD, eu não fui para casa ainda. Aqui funciona até às 7 da noite. Então, vamos lá. Assistência domiciliar como política pública de saúde existe no Brasil desde 2011. Pode passar? Esse é o caderninho de atenção domiciliar, recomendo fortemente para todo mundo, é um documento bem interessante, muito prático, pode passar. E aí tem os marcos legais, eu só queria chamar a atenção para aqueles tópicos ali de 1 até 6, né? Então, esse tipo de serviço, atenção domiciliar, ele tem, como é que ele existe, né? Como é que ele se materializa? Ele tem uma base populacional. Então, o SAD que eu trabalho, ele atende uma população de 250 mil pessoas, aproximadamente 1/4 de Campinas. A outra coisa, né, enquanto ponto de atenção, enquanto serviço, ele integra a rede de urgência e emergência, então ele está junto com o UPA, hospitalar, SAMU, tá? O terceiro ponto é que não pode ter SAD onde não tem SAMU, porque se esse paciente desestabilizar em casa, ele pode precisar ser removido. Então, o SAD atende pacientes mais graves, né? As equipes podem ser equipes só de médico e equipe de enfermagem e fisioterapeuta, ou EMAP, que é a equipe de apoio. Aí tem TO, tem assistente social, psicólogo, é mais abrangente a dimensão multiprofissional, né? Essa portaria que regulamenta a atenção domiciliar, ela classifica, em termos de complexidade, o problema, né, ou a situação do paciente e família que a gente atende, tá? Então, AD1 é o paciente mais simples, né, ou aquele que precisa de menos visita. Mais simples ou menos invadido, menos comprometido clinicamente, para a gente usar um termo um pouco mais
preciso aí, né? E o paciente AD2 ou AD3 é o paciente mais complexo, totalmente acamado, invadido por dispositivo, complicado com úlceras de pressão ou com outras complexidades clínicas aí, né? E esse direcionamento da atenção domiciliar em 2011, ela não olha só para os serviços especializados, ele não olha só para o SAD, para os serviços de atenção domiciliar, né? Ela também reconhece a atenção domiciliar que é feita pelas equipes de saúde da família ou pela atenção primária em saúde, seja saúde da família ou unidade de saúde tradicional, tá? Então, muito resumidamente, esse é o perfil da política pública de atenção domiciliar hoje na nossa realidade, tá? Pode passar o próximo. E aí, então, eu concluí já o que eu ia falar sobre assistência domiciliar. Eu queria chamar a atenção para esses dois aspectos que estão com as bolinhas ali, né? Ela tem duas particularidades então, é um serviço que provavelmente só ele vive isso, né? Na atenção domiciliar, quem decide o que realmente vai acontecer com esse paciente é a família, porque ele está em casa, e o cuidado é feito pela família, né? O cotidiano desse paciente é mantido pela família. Então, é um serviço que tem que trabalhar em íntima sintonia com a família, com o cuidador. Eles detêm a hegemonia. Então, por mais que eu oriente mudança de decúbito de 2 em 2 horas, por exemplo, né, mover o doente no leito, isso só vai acontecer se eu conseguir convencer a família que isso é importante, se eu conseguir, junto com a família, reunir condições materiais para isso, tem que ter alguém que faça isso na casa, né, e assim por diante. Então, quem detém a hegemonia é a família. Então, o profissional de saúde, ele é subordinado. Em nenhum outro serviço isso acontece. Quando o paciente entra no centro de saúde, no hospital, numa policlínica, num CAPS, né, ele está num ambiente que não é o dele. Então, as regras ali são as regras do serviço. No SAD é o contrário. A gente é que pede licença para entrar, a gente é que pergunta se pode colocar a malinha em cima da poltrona ou da cama, né? E tudo isso é muito importante para a geriatria, para a gerontologia, porque uma característica em comum, né, que a gente vai compartilhar aqui, e aí já me aproximando um pouco mais, eu acho, né, da encomenda, da proposta do encontro, é a questão da singularidade. O idoso, a pessoa acima de 60 anos, o idoso ou idosa, ou o envelhecente, como eu, que tem mais de 50 anos e está caminhando para os 60, né, ele ou ela sempre tem singularidades, e tem uma história de vida, né? Normalmente o profissional que está se propondo a cuidar dele é menos experiente de vida do que ele. A maior parte do tempo, né, principalmente quanto mais idoso ele maior é a distância, inclusive cultural, geracional, que separa quem está orientando ele, quem está propondo cuidado, dele próprio, dele ou dela. Então, essa hegemonia, essa necessidade, né, hegemonia é controle, né, poder, hegemonia é um termo da política, ela é muito decisiva na montagem do plano de cuidado, seja na casa, eu estou dando o exemplo da casa porque é o serviço que eu trabalho hoje, mas mesmo que esse paciente esteja num ambulatório, numa enfermaria de geriatria, ele tem uma singularidade que é a identidade dele, que é o segundo tópico que eu coloco nesse slide aí. Na casa, a gente chega lá, a gente vê a história de vida da pessoa, tem os retratos, tem os objetos dele ou dela, né? Tem as pessoas da família da pessoa estão lá, né? Os filhos, os vizinhos, o cônjuge. Então, a gente só vai perguntando o que é você, o que é dele, né? Quem que cuida desse paciente a maior parte do tempo e tal. Repito, isso no caso da atenção domiciliar. Mas também vamos transportar isso para a realidade de um ambulatório, né? Eu imagino que seja muito comum a pessoa idosa vir para o atendimento com um acompanhante,
né, com alguém que ajuda a esclarecer, a confirmar os dados, né? Então, uma coisa essencial é a gente saber qual que é o vínculo dessa pessoa que está se apresentando como cuidadora, qual que é o vínculo dela com o paciente. Se é uma pessoa contratada para cuidar daquele idoso, daquela idosa, é um sobrinho, é um neto, é um filho, né? É um vizinho, porque essa idosa não tem mais família, né? Ela mora sozinha. Então, esse contexto ele é fundamental, né? Porque ele diz para a gente os limites do que a gente vai poder empreender ou não. Então, não basta a gente saber que medidas a gente quer propor, isso é essencial. Eu abri um parêntese aqui nessa fala. A gente tem um estágio aqui no SAD dos estudantes de quarto ano. Tem alguém que já passou por essa disciplina de quarto ano aqui no SAD, aí na sala de conversa, né? Uma coisa que eu sempre digo aqui, no dia que o pessoal vem fazer esse estágio, eram 7 manhãs, agora são 3, aqui no SAD. Eu falo, olha, aqui, nesse dia do estágio, os estudantes acompanham os nossos atendimentos, né? E a atividade que eu proponho é a interação com a casa, é conversar com a família, né? Eu falo assim, olha, vocês vão acompanhar as visitas, e aí na volta, quando vocês voltarem das visitas, a gente senta aqui, geralmente são grupos de 5 estudantes, a gente faz uma rodinha de conversa, nós 6, eu mais eles, né? E eu combino o seguinte, eu vou perguntar quem é que morava na casa, o que estava acontecendo lá. Esse é um estágio que olha bem menos para exame físico, para clínica, para que remédio o paciente toma, que diagnóstico tem, né? O curso de medicina ele vai fornecer isso para vocês o tempo todo, eu costumo dizer, né? Então, hoje aqui, nesse estágio do pessoal de quarto ano, eu digo, vocês vão aprofundar um pouco aquela ideia de que a gente não trata a doença, a gente trata a pessoa que tem a doença. Essa frase é famosa, todo mundo já ouviu, mas em detalhe, o que quer dizer isso? Então, nessas manhãs que os estudantes de quarto ano da Unicamp vêm aqui, a gente propõe uma aproximação com aquilo que está ali naquela segunda bolinha do slide, a identidade do paciente. E o que eu queria também dizer sobre esse slide é que o idoso, quando eu estava falando da diferença de idade, a identidade da gente, ela está muito mais, quanto mais a idade avança, mais a gente se refere, a gente se reporta, a identidade da gente, ela está muito mais constituída em cima do passado do que do presente. Eu sou um cara que jogava bola, eu não jogo mais, né? O meu joelho não deixa. Se fosse pela parte cardiovascular, eu até ainda conseguiria, eu estou com 58 anos. A última vez que eu fui tentar jogar bola, eu vi que se eu não quisesse ganhar um gesso, uma cirurgia no joelho, era melhor eu parar com isso. Então eu parei, futebol não jogo mais. Mas faz parte muito da minha história, tem muita coisa da minha vida ligada ao futebol. Nunca fui um grande jogador, mas um monte de coisa que eu vivi foi por causa do futebol, né? Campeonato, emoção, viagem, amigo, né? História profissional, né? Comecei contando para vocês, eu comecei a trabalhar quando não existia SUS. Isso é muito constituinte da minha identidade. É muito importante para mim essa dimensão. E quando a gente vê um idoso, esteja ele acamado ou andando, né? Esteja essa idosa demenciada ou não, a identidade dela, tanto para ela quanto para a família, está no passado, a maior parte. Hoje ela é uma pessoa idosa, geralmente com limites, quase sempre a idade impõe limites. Eu falei aqui do meu joelho, foi o primeiro limite, falo dele, que foi o primeiro limite, assim, verdadeiro que eu conheci. Então, a gente, isso marca a vida da pessoa, né? Então é isso, esse slide ele é importante por causa disso. Na atenção domiciliar, mas também na geriatria, né, existe uma questão do poder em relação aos cuidados, o que vai ser possível fazer, né? Cuidado, evite queda, tire os tapetes, põe apoio na parede e tal. Você sabe como que é a casa dele? Você sabe se tem alguém lá que vai fazer essas coisas, vai dar importância para isso que você está falando e tal. Então, essas questões, elas são cruciais,
tá? Então, concluindo ali o slide, né, eu já falei isso, vou repetir. Ao atuar na casa, e eu ampliaria isso dizendo o seguinte: ao atuar com idosos, o profissional de saúde fica subordinado à dinâmica familiar. E esse paciente, mesmo fragilizado, ele impõe, ou ele quer impor, a sua história de vida e a sua rede de relacionamentos, porque isso é fundamental para ele. Pode passar. Bom, aí um pequeno slide sobre o SAD para dizer um pouco como que funciona, né? Então, a clientela são pacientes acabados, a gente tem um fluxo de encaminhamento enquanto ponto de atenção para conseguir identificar se o paciente é nosso ou não. Esse paciente vai passar por uma triagem, o processo de trabalho é multiprofissional, então a abordagem do cuidado na casa, né, ela passa por uma mistura de conhecimentos. A gente trabalha muito com a dimensão do cuidado paliativo, entendido como o cuidado para a qualidade de vida, né? Acho que vocês já ouviram falar isso, mas já vamos entrando no assunto. Cuidado paliativo não é cuidado quebra-galho, ou cuidado para quando não tem mais nada que fazer, ou cuidado para quem vai morrer, né? A palavra paliativo significa conforto e qualidade de vida. E a atenção domiciliar, às vezes, também dá alta, por reabilitação, por óbito, pode passar. Aqui ficou o título Assistência Domiciliar e Cuidado Paliativo, né? Mas é mais para falar dessas 4 frases aí. Como eu já disse, o termo paliativo, ele tem a ver com a ideia de proteção. Ele tem origem nessa palavra latina, que é a palavra pallium, e que dava nome para um manto, né? um sobretudo que cobria, inclusive, a cabeça. E que as pessoas usavam para se proteger do frio. Aqueles filmes de Idade Média, a gente vê as pessoas com aquele negócio que cobre o corpo inteiro, assim. Hoje é muito associado à figura dos franciscanos, né? Mas não eram só eles que usavam. O pallium é essa proteção, né? Então, a ideia da palavra cuidado paliativo é a ideia de proteção, de aconchego, né? de defesa do sofrimento. Tá? Então, ele é o cuidado que visa conforto e qualidade de vida. Para os estágios que acontecem aqui no SAD, eu gosto muito de compartilhar a ideia, né? Acho importante lembrar que o cuidado paliativo, ele está presente em todas as dimensões da clínica. Ele não é só para o paciente grave ou para o paciente que já perdeu muita funcionalidade. Quando você dá um antitérmico, uma criança com febre, você está fazendo cuidado paliativo, você está diminuindo o sofrimento. Quando você dá um analgésico, que na maior parte das vezes não vai curar nada, você está preocupado em diminuir a dor, né? E isso é cuidado paliativo. Uma atitude acolhedora é cuidado paliativo do melhor, do mais importante. Então, nesse momento aí da gente olhar para esse conceito, né, a gente precisa lembrar de algumas reflexões que estão na última frase ali, né? O que é qualidade de vida no adoecimento? Tá? Para isso é muito importante esse exercício que a gente faz aqui com o pessoal do quarto ano. Porque o adoecimento, né, o processo de adoecer, ele afeta muito a nossa identidade, do que eu já falei. Então, adoecer tem uma dimensão diferente para cada pessoa. Às vezes não é a dor que está incomodando mais, às vezes é a distância do trabalho, a distância de algum familiar, o medo de morrer pura e simplesmente, ou o arrependimento de agora estar doente e não ter se reconciliado com o irmão, com o filho. O adoecimento faz a gente pensar num monte de coisas. E se a gente não conhecer a identidade da pessoa, a gente não sabe do que ele realmente está doente. O diagnóstico pouco ajuda na elucidação disso. Né? Então, o adoecimento é aquilo que acontece com a pessoa, a doença é uma parte. O médico tem que saber reconhecer a doença, né? A médica tem que saber, o médico, a médica tem que saber examinar, tem que saber pedir um exame. Agora, de posse dessa informação, o mais importante é o que você vai fazer com ela. Que oferta você vai fazer para o seu usuário a partir do reconhecimento da condição física e da condição clínica que ele ou ela está vivendo. Tá bom, tem uma sequela DVC, tem uma demência no estágio inicial.
O que é isso para essa pessoa? Se eu conseguir fazer vocês, né, compartilharem dessa reflexão hoje, meu objetivo aqui está atingido. Isso é o que a assistência domiciliar mais me ensinou, né? E aí, para a gente poder fazer alguma intervenção nesse sentido, para a gente querer poder fazer uma oferta para essa pessoa que adoece, ela precisa reconhecer aquilo que está escrito por último ali. O vínculo, ele tem que ser solidário entre a família, e aí eu não coloquei o médico a médico, eu coloquei a equipe de saúde, porque o cuidado, para a gente conseguir dar conta disso, que é muito complexo, a realidade é sempre muito maior do que qualquer conceito, né? Vocês sabem disso. A percepção de que a gente está solidário com a pessoa, de que a gente está do lado dela, que a gente não está do lado da doença, é fundamental. A gente vai voltar nisso um pouco mais para frente. Pode passar o próximo. Até aqui tudo bem? Alguém queria levantar alguma questão? Eu estou caminhando, acho que para os 10 minutos finais. Até agora, nenhuma questão, professor. Ok, obrigado. Então, eu de novo, voltei aqui para o cuidado paliativo na atenção domiciliar, né? Isso aí é um pouco repetitivo, mas um pouco do que a gente vive, né, em termos de pensar o cuidado paliativo nessa dimensão. A gente tem um momento de chegada, que é um momento de construção de vínculo, em que a gente vai combinando com os usuários, né, que são o paciente, a família e tal, que ofertas a gente tem, quais são as expectativas deles, né? A gente vai contando, olha, a gente não fica o tempo inteiro na casa, quem que encaminhou para vocês, o que falaram, né, que a gente ia fazer, e tudo isso é muito importante também na enfermaria, na geriatria, no ambulatório. O que será que essa pessoa foi procurar lá? Tem um vídeo da Ana Cláudia Arantes, que é geriatra, que eu acho que vocês já ouviram falar, conhecem, em que ela fala isso. Ela mostra uma foto de uma senhorinha de chapéu, numa consulta, mostrando o quanto ela se preparou para aquela consulta, o quanto que ela trouxe de expectativa para aquele momento. Então, isso é importante da gente reconhecer, por mais cotidiano que seja. A gente vai viver junto com a pessoa esses momentos aí de negação da condição dela, né, seja uma demência, um câncer, uma sequela definitiva e tal. Negação, revolta, aceitação, sofrimento, alegria, esperança, tudo isso vai e volta, né? Didaticamente, fala-se que em relação à doença terminal, essas coisas vêm uma depois da outra. Num primeiro momento nega, depois fica revoltado, depois barganha. Eu vou morrer, mas não vai ser agora. Então. Mas não é um depois do outro. Tudo isso acontece mais ou menos junto e misturado ao mesmo tempo, né? A pessoa começa com revolta, depois nega. Ela vive tudo isso e a gente vive junto todas essas fases aí, todos esses momentos, na verdade. E aí a gente vai decidir as intervenções, né, conjuntamente, vai ver o que é possível fazer dentro daquela realidade ali. E no caso específico da atenção domiciliar, a gente faz uma visita depois que a vida do paciente ou da paciente termina. A gente precisa encerrar o vínculo que a gente começou. Essa dimensão é importante de compartilhar aqui também, para dar essa ideia do vínculo, né? E da importância que a gente passa a ter na vida da pessoa depois que a gente entra e vai estabelecendo esse vínculo solidário aí, né? Se a velhice é a última fase da vida, ela pode durar 1 ano, 10, 20, 30, mas didaticamente ela é a última, ela é o final, né? Então a gente estabelece um vínculo que de certa forma é para sempre. Então vamos lá para frente aí, próximo slide. Professor, posso fazer uma pergunta? Por favor. Nessa perspectiva do cuidado paliativo, como que as famílias têm muita resistência em relação quando começa a conversa sobre a questão de cuidados paliativos, ou geralmente, por conta desse trabalho que já é feito no SAD, as conversas são mais fluidas e a família aceita de forma melhor assim? Todos nós resistimos, Tatiana. Nenhum de nós está pronto para morrer semana que vem aqui nessa sala, embora isso possa acontecer. Então, isso é uma postura de resistência. A morte é uma coisa que
sei lá, se biologicamente, ancestralmente, a gente deixa para depois. A gente não traz para hoje. Isso é um jeito de ser do ser humano. Então, a primeira reação é, sim, de resistir. Só que essa resistência, ela não precisa ser necessariamente uma coisa reativa, né, ou um embate. A gente procura uma aproximação, eu estou falando muito de mim aqui, da experiência que eu compartilho com os meus colegas, né? A gente oferece uma conversa, né? Eu acredito muito nessa dimensão. Então, a gente vai muito mais na pergunta do que na resposta. A gente responde mais quando a pessoa pergunta. E é uma coisa que está aqui na questão, inclusive, dessas competências relacionais aí, né? O saber se comunicar, o ter uma atitude empática, é ter uma atitude muito mais de oferta do que de uso da autoridade médica, do ser portador da má notícia, né? Por isso que eu estava falando antes, a postura solidária, ela passa pelo fato da gente, a primeira coisa que a gente tem que dar um jeito de demonstrar, e aí vocês, ao longo da trajetória profissional, cada um vai achar o seu jeito, mas tem que demonstrar que está do lado da pessoa. Né? A autoridade médica é uma coisa que na minha opinião, é muito mais um problema do que uma solução para nós. Tá? A minha geração, né, de formação viveu muito isso. A resposta pode ficar um pouco comprida, mas eu vou tentar encurtar, mas eu acho que a dimensão maior é essa. A autoridade, o conhecimento, o seu detentor do saber, vai pouco ajudar. Agora, estar do lado do paciente, da família, vai ajudar mais. As pessoas resistem, sim, e a aproximação é do tipo, a gente está aqui para ajudar, o que o senhor ou a senhora precisa, o que falaram, o que está sentindo, né? E aí a gente vai mais reconhecendo aquelas duas coisas que eu falei antes, o adoecimento, na versão do paciente e da família, né? E a identidade da pessoa. Quem é essa pessoa? No que ela trabalhou? Né? Motorista de caminhão, dona de casa, sempre morou aqui, tem uma relação muito forte com família, não tem? É uma pessoa que sempre, né, buscou uma identidade mais do mundo, viajou o mundo inteiro. Qual que é a história dessa pessoa e o que ela busca? Né? Que valores ela tem? Isso a gente vai ouvindo, as pessoas vão entregando, é só a gente querer escutar, né, que acontece. Então, respondendo sim, tem resistência, e aí a gente vai, à medida que a pessoa vai falando dela, ela vai se concluindo a resposta, ela vai se interessando por ela mesma, pelo adoecimento, e vai entrando em contato com as dúvidas, né, do tipo, falaram que eu tinha tal coisa, será que eu vou melhorar disso? Né? E aí, se tiver espaço, a gente pode até colocar mais uma pergunta. O que é melhorar? Quando a senhora fala melhorar, o que a senhora está querendo? Queria jogar bola de novo. Não vai dar, isso aí não. Jogar bola não vai, mas a senhora vai poder andar. Então, vamos ver, né? E muitas vezes a gente pensa que melhorar, a pessoa está querendo, né? Então, é isso. Obrigada. Conseguir, mais ou menos, chegar perto do que você pediu, né? Então, competências relacionais foi um tema que eu escolhi para esse mestrado profissional que eu fiz aí há uns 3 anos atrás, porque, como eu disse, eu sou uma pessoa da atenção primária, eu trabalhei a maior parte da minha vida em centro de saúde, trabalhei muito com gestão também, de serviços, é também o que eu faço hoje aqui eu atendo e faço gestão, e fiz muita visita domiciliar antes de vir para o SAD. Quando eu cheguei aqui, eu tinha 30 anos de visita domiciliar. Eu achei que eu sabia. Não que eu sabia tudo, mas que não achei que eu fosse encontrar tanta novidade. A principal novidade que eu encontrei foi essa. Foi a habilidade das pessoas, principalmente dos profissionais de nível técnico, de fazer tudo isso que eu falei para vocês até agora. De escutar as pessoas, de saber chegar na casa, de saber rapidamente ganhar a confiança das pessoas, de se mostrar solidário, né, ou solidária às pessoas,
de conseguir se comunicar, sabe? De conseguir demonstrar interesse no sofrimento, na superação do sofrimento. Então, todas essas coisas me chamaram muito a atenção, né? São coisas que eu tinha exercito, né, durante toda a minha trajetória. Mas essa habilidade, essa competência, me pareceu singular. E aí eu resolvi pesquisar isso, onde que eles aprenderam? Onde que eles e elas, né, fizeram um curso de relações humanas para conseguir esse desempenho. Claro que isso não é uma coisa uniforme, né? Uns mais, outros menos, né? Mas também para aumentar o fascínio, cada um de um jeito. Então, aí eu fui pesquisar isso, de onde vinha, quais eram, o que eles entendiam sobre se as próprias pessoas percebiam nelas mesmas essas habilidades. E aí eu fiz essa pesquisa e aí cheguei num conjunto de competências a partir de entrevistas com os profissionais de atenção domiciliar, de nível elementar, nível técnico e de nível superior. Então, tudo misturado, de vários núcleos também, médico, assistente social, profissional de enfermagem. E eu destaquei essas três que eu vou brevemente falar para vocês, e aí eu, né, acho que me aproximo aqui do final da minha fala. Então, alguma coisa que eles destacaram muito, eu vou usar eles aqui no neutro, né? Os profissionais destacaram muita habilidade, uma importância na casa. A pergunta era, o que você precisa de habilidade, de competência para estabelecer um vínculo com a família, né, para ganhar a confiança. Aí a primeira era essa, saber se comunicar. Pode passar o próximo? Por saber se comunicar, eles entendiam essa eficácia em estabelecer uma comunicação com o paciente, com a família, de um modo horizontal, de igual para igual, né? Essa competência, ela está traduzida pela capacidade de reconhecer os obstáculos de comunicação, o que eu vou ter que superar aqui, né? O paciente não fala a mesma linguagem que eu, às vezes aqui no SAD a gente atende gente até de outro país, né? Aqui Campinas é uma cidade grande e tal. Então eles vão reconhecendo barreiras sociais, culturais, divisão de mundo e tal, e aí começam rapidamente a tecer, a exercer, né, colocar em ação, acionar uma série de dispositivos para superar essa dificuldade de comunicação. Então, como está ali na segunda bolinha, eles priorizaram muito isso, deram muitos exemplos, né, e no falar, nas entrevistas, a gente percebia o quanto que isso era marcante na vida desses trabalhadores de saúde, né? E aí, né, a satisfação de ter conseguido encontrar, não, aí a pessoa percebeu que, né, que eu tinha uma diferença de formação, eu vi que ele desconfiava de mim e tal, aí eu puxei um banquinho e sentei na beirada da cama, e aí eu vi que o olhar da família para mim mudou, né? Então, esse olhar atento, essa preocupação com o olhar da família, as pessoas estão olhando para você e estão julgando a sua presença na casa, né? E esse profissional contou que a hora que ele sentou no mesmo nível do usuário, as pessoas se tranquilizaram, o olhar de desconfiança diminuiu, né? E aí ele vão relatando essa capacidade de conseguir se comunicar com o usuário, com a família, com o paciente, para se aproximar daquilo que eu falei, da história de vida da pessoa, da identidade dela. Então, essa é uma competência necessária. A outra, pode passar. A outra é uma atitude empática. Hoje em dia está muito em moda, inclusive. Quando eu fiz essa pesquisa, não estava falar tanto de empatia, né? E aí, como eu estava, né, era trabalho de escola, né, tinha que ler, tinha que procurar uma definição de empatia, eu acabei usando essa aí, né? Eu coloquei ali em negrito que a empatia tem um caminho dentro da gente, né? Ela é uma habilidade de comunicação, ela se aproxima bastante da ideia do saber se comunicar, mas ela é uma outra competência. Você pode se comunicar sem necessariamente ter uma atitude muito empática, né? A comunicação está mais na esfera do cognitivo, e a empatia tem esses três ingredientes em negrito ali. Ela tem uma esfera cognitiva, afetiva e comportamental. E em relação aos sentimentos,
Então, a atitude empática mobiliza sentimentos, tanto no interlocutor, no paciente, na família, quanto no profissional, e coloca em xeque, inclusive, aquele conceito que na minha formação tinha, não, o médico não pode se envolver com o paciente. Felizmente, isso hoje já caiu por terra. Se vocês ouviram isso, está equivocado, isso não é verdade. A gente se envolve, sim, o que a gente não pode é desesperar junto com o paciente, porque daí a gente não ajuda, a gente atrapalha, né? Mas o paciente, família, precisa saber que a gente é gente, ele precisa enxergar na gente um igual. Ele não pode enxergar na gente alguém frio, insensível, alguém que não é ser humano, né? A atitude empática, então, para tentar resumir, ali no texto ela fala que resulta, né, no campo das relações, ou seja, na relação minha com vocês, ela resulta na vivência compartilhada de sentimentos. Então, se eu estiver sendo empático com vocês, vocês estão um pouco aqui sentindo alguma coisa que eu estou sentindo parecido, né? Esse interesse pelo paciente, essa coisa da solidariedade e tal. Tomara que eu esteja conseguindo passar um pouco dessas emoções para vocês, né? E ao mesmo tempo, né? E essa devolutiva também existe. Na última frase ali está escrito assim: trata-se, portanto, de compreender, mobilizar afetos e demonstrar isso. O paciente vai enxergar em você a solidariedade, a coisa da igualdade, a dimensão de que você está do lado dele, que você está preocupada ou preocupado com o sofrimento dele e quer produzir alívio disso. Essa é a atitude empática, né? Então, ela tece um caminho, a gente entra em contato com a pessoa, isso vai, dentro da gente, operar um registro, né? Os alunos de quarto ano falam aqui, né? Para mim foi difícil entrar naquela casa porque eu lembrei do meu avô, eu lembrei do meu tio que ficou acamado. Então, é um registro interno que ele já tem, ele buscou uma semelhança, uma conexão, né? E essa conexão é necessária para você conseguir registrar afetivamente o que a pessoa está trazendo. E com o treino, a gente aprende a registrar isso afetivamente, né? Se tranquilizar, saber que isso é necessário, isso vai fazer bem para a gente, porque a gente aprende com a relação com o usuário, e o nosso olhar, a nossa atitude, o nosso gesto vai demonstrar para ele que a gente está, sim, afetado pelo sofrimento dele, mas que a gente não veio trazer restrição, dor, sofrimento, a gente veio trazer possibilidades. Acho que a geriatria é um ramo em que essa é uma grande habilidade, a gente tem que enxergar possibilidades, porque as restrições, as perdas funcionais, a idade já trouxe, né? Ele não está lá para você contar para ele ou ela que ele é idoso ou idosa, ele quer saber como é que pode viver melhor com isso. Então, a gente tem que enxergar possibilidades. E, por último, pode passar ali, saber fazer gestão do cuidado. O que está em negrito é que o cuidado, ele tem um caráter contínuo e processual. O cuidado muda, as prioridades mudam. Às vezes a gente chega numa casa em que a família não sabe alimentar o paciente. Não sabe, o paciente é alimentado por sonda, eles não sabem conectar a mangueirinha da sonda. A gente chegou lá, o paciente estava já 12, 24 horas sem receber nada. Então, a primeira coisa é resolver isso, né? Sabe minimamente higienizar o paciente, já se mobilizaram, já foram atrás de fralda, já pediram para a família uma quantidade a mais de lençol velho aí, porque vai ter mais troca e tal, né? A casa mudou, chegou uma pessoa agora que está permanentemente acamada, isso não tinha. Quase sempre o SAD chega na casa nessa situação, né? Vocês talvez não trabalhem necessariamente com atenção domiciliar, mas vão trabalhar com pessoas para quem a restrição funcional ela é uma notícia, né? Já faz uns 10 anos que um dia eu brinquei com um amigo meu e disse, olha, isso é de uma hora para outra, é igual andar de bicicleta, vai ter um dia que você vai olhar no espelho e vai olhar, falei, nossa, fiquei velho. Isso é uma coisa que é uma notícia, em algum momento isso começa a se aproximar da gente, num determinado momento isso está longe, né? Eu não sei se tem mais algum slide. Ah, sim, tem vários filmes que falam sobre isso, né? Nesse dia aí, a aula era mais sobre cuidado paliativo e atenção domiciliar, então eu selecionei esses 4 aí, que talvez vocês conheçam. Naquele momento era uma aula presencial, e então a gente pode rodar a conversa e ver quem assistiu o filme e tal, né?
Cada um desses filmes fala sobre um tipo diferente de perda funcional e de vivências de relação, em relação a essas coisas. Um chama Intocáveis. Mar Adentro é um filme pouco conhecido, ele já é quase antigo, eu recomendo muito, né? É sobre eutanásia, é um paciente com restrição funcional e que discute o direito à eutanásia. O Escafandro e a Borboleta é a história de um cara que fica preso no corpo, é baseado numa história, é preso no corpo porque ele só mexe um olho, né? E aí, através disso, ele vai tentar se comunicar com o mundo, consegue, inclusive, produzir um livro sobre essa experiência. A Culpa é das Estrelas é mais novo, é sobre morte na juventude, né? Sobre quem vai ter que conviver com a ideia do adoecimento e terminalidade sem chegar nas fases mais... E tem um outro que não está aí, mas que é muito legal, que se chama Father, pai, né? Acho que foi traduzido em português como Meu Pai. Ele é com o Anthony Hopkins, que é um grande ator, vocês devem conhecer, e ele faz o papel de um senhor que está demenciando. Muito interessante, né? Do ponto de vista do que ele está vivendo. Tem muito a ver com as coisas que a gente conversou aqui, empatia e tal. O que será que vive alguém que está perdendo a cognição, né? A função cognitiva? Esse filme é sobre isso. E, por último, ali tem alguns livros. Pode passar o próximo? Sobre a morte e o morrer é um clássico, né? Uma psiquiatra, eu não lembro se norte-americana, canadense, britânica, é língua inglesa. Sempre esqueço. E isso aí é da época da minha graduação, tem mais de 30 anos. Tal. Ela teve o mérito, a percepção de registrar depoimentos das pessoas que estavam acometidas por doença terminal, né? Num momento e numa época em que isso era muito novidade. Né? A medicina pouco se ocupava disso, ela era uma coisa só do curar. A medicina vivia o deslumbramento com a cirurgia, com a clínica, com a terapia intensiva. Parecia que a medicina ia acabar com a morte há 30 anos atrás. Né? Era um deslumbramento mesmo com essas coisas. Aí vem essa psiquiatra e vai tratar do tema da morte. Né? Então é um livro muito interessante. A Morte é um Dia que Vale a Pena Viver, esse que está no meio da Ana Cláudia, que eu citei aqui, ela é geriatra, vocês devem ver, ela é muito atual, né? Ela já tem mais livros. E o que está na esquerda ali, Mortais, é o que eu gostei mais. É um livro que eu recomendo profundamente. Né? Atul Gawande é um cirurgião, ele tem esse nome assim porque ele é indiano, é filho de indianos. Né? E ele é um cara da cirurgia, cirurgiãozão mesmo, mas ele começa a refletir sobre o que ele está fazendo com os pacientes dele, essas coisas que eu falei aqui. Quem é essa pessoa? Será que eu ajudei? Será que eu fiz certo de operar? E aí ele vai atrás dessas questões, é um livro muito gostoso, em linguagem não técnica, né? Linguagem bastante acessível, mas não só por isso, né? As questões que ele trata, e é um livro, Mortais, fundamentalmente sobre qualidade de vida na terceira idade. Tem tudo a ver com gerontologia. É isso, gente. Então, eu queria um pouco compartilhar com vocês essa vivência, essas impressões pessoais que eu tenho. Essa é a minha experiência, isso é um pouco do que eu tenho vivido aí em relação ao tema que interessa a vocês. E se tiver alguma coisa aqui que tenha chamado a atenção e vocês queiram colocar, eu estou à disposição aqui. A gente começou, acho que com uns 10 minutinhos, né? Então, não sei. Se vocês quiserem ir adiante, eu estou à disposição, tá? Não tenho necessidade de sair antes de 7h30 da noite, não. Mas, como vocês quiserem. Obrigado de novo pela oportunidade. Nossa, professor, a gente que agradece aqui a disponibilidade do senhor e essa aula incrível. Eu agradeço, eu tenho certeza que todo mundo gostou. Eu queria saber se alguém tem dúvida. Se quiser, pode ligar o microfone e mandar no chat. Mas eu queria tirar uma dúvida. Puxando uma sardinha para mim e para a Beli, a gente vai fazer uma pesquisa com o SAD, acho que a Dani falou com o senhor já. Mas a gente queria saber como que está funcionando, como que funcionou essa dinâmica do SAD na pandemia e essa questão dos cuidados paliativos também, se teve muita alteração e tudo mais. Eu quero agradecer os elogios ali do chat, né? Fico contente, acho que, né, alguma coisa foi de proveito aí para vocês.
Eu falo isso não só por etiqueta, não, é porque, de fato, as experiências pessoais, elas, né, às vezes se aproximam mais do que a gente precisa, não? Então, acho que é gostoso. E essa coisa de interagir online, ela tem um pouco de perda disso, né? A gente funcionou quase normalmente durante a pandemia, tá, Tatiane? A gente precisou se proteger muito mais, a gente parecia um astronauta entrando na casa, e deu para perceber o quanto que essa coisa que eu estava contando do vínculo, do estabelecer da atitude empática, né, ela existe porque a gente, sem poder mostrar a expressão, né, óculos de proteção, máscara, né, touca cobrindo a cabeça, protetor facial, que o pessoal chama de face shield, não sei porquê, dá para chamar de protetor facial mesmo. Então, isso tirava muito da nossa expressão, a gente ficava só com os olhinhos de fora, mas, enfim, a gente conseguiu manter, né, o vínculo, as visitas, e a gente usou bastante do recurso do telefone, a gente passou a chamar isso, o Ministério da Saúde passou a chamar isso de telemonitoramento. Então, os pacientes mais estáveis, né, a gente ligava e avisava, olha, a gente está diminuindo as visitas para não expor vocês e a gente, mas principalmente vocês, né, porque a gente sai de uma casa, entra na outra, entra na próxima, então, a gente atua como vetor do coronavírus, né, então a gente passou e os pacientes são frágeis, então a gente passou a tomar bastante cuidado com isso. Foi difícil, como é difícil para todo mundo, e resultou num aumento de demanda, porque além dos próprios pacientes, né, internados e sequelados pela Covid, né, a Covid é uma tragédia em termos de óbito, e um dia alguém vai contar melhor essa história e ver o quanto que ela produziu de incapacidade, de sequela grave, de afastamento da vida, né, de gente que demorou meses para conseguir sentar de novo, para caminhar, alguns que nunca mais conseguiram, né, a gente perdeu colegas próximos em termos de funcionalidade e tal, por conta disso, né, a gente conhece aqui algumas pessoas que trabalhavam com a gente, que trabalhavam nos serviços que a gente conhece, e que não puderam mais trabalhar, ficaram com sequela motora. Então, além disso, todas as outras coisas que descompensaram, né, tratamento de câncer e de doenças crônicas piorou, sofreu muita restrição, desde diminuição da oferta, até porque as pessoas paravam de ir nos serviços com medo da pandemia, um medo justificado. Então, a gente sofreu um acréscimo de demanda da ordem de 30%, né? A gente atendia, em média, 120 pacientes, a gente passou a atender mais 40, mais um terço disso. Hoje a gente atende 160, tem mês da gente ter 170 pacientes em acompanhamento. Aumentou o serviço, então, para nós foi isso. Não sei se eu respondi. Respondeu sim, professor. Eu pensei muito nessa questão da atitude empática também com todas essas dificuldades. Muito obrigada. Uhum. Tá bom. Eu não sei se alguém mais tem alguma dúvida ou se o senhor quer acrescentar mais alguma coisa. Aí, acho que não chegou nenhuma pergunta aqui no chat, não. Foram só elogios e agradecimentos pela aula incrível. Mas se não tiver mais nenhuma dúvida, eu gostaria muito de agradecer novamente pela disponibilidade, professor. Desculpa qualquer coisa, qualquer problema que a gente acabou causando. Te agradece muito. Espero poder chamar o senhor novamente para uma aula, porque foi muito incrível. Muito obrigada mesmo. E obrigada a todo mundo que veio também, pessoal. Obrigado vocês também, obrigado pela presença, por ter ficado aqui, e o sábado está à disposição de vocês, tá? Se alguém quiser em algum momento conversar, conhecer e tal, né? Dependendo do que vocês precisarem, na medida do possível, claro, mas vocês têm nosso contato, né? Então, fiquem muito à vontade, a gente tem muito interesse, né, em difundir o que a gente faz, porque isso é importante, e também compartilhar, contribuir com a formação, com o aprendizado nosso, né, de todo mundo enquanto sociedade, tá? Obrigado, gente. Valeu. Obrigada, professor.